Muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom, né, irmãos? Mais uma vez estar com os irmãos para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor, para sermos direcionados por Deus naquilo que agrada ao Senhor. Uma vida que glorifica a Deus, viver para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. E agora nós estaremos meditando na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Sagrada Escritura em Lucas, no capítulo de número 1. É a meditação que nós estamos fazendo aí, a exposição bíblica das Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo de número 1. Versículos de número 57 e 58. Versículos de número 57 e 58. Estão me ouvindo bem? Daqui a pouco eu vou dar aquele prato que vai aquecendo, né? No início eu vou falando assim, e depois vai dar certo. Lucas capítulo 1, versículo de número 57 e 58. Diz assim a palavra de Deus: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Pai, graças te damos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para glorificar ao Senhor. Nós, nesse momento, estaremos meditando nesses 2 versículos do Evangelho escrito por Lucas. Pedimos ao Senhor humildemente que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos compreender as verdades contidas aqui nesses versículos, que sejamos edificados, que sejamos direcionados pela tua palavra para viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente nós te fazemos em nome do Seu Filho bendito Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos fazendo a exposição bíblica do Evangelho segundo Lucas. E Deus nos deu a graça de chegarmos até o versículo 57 e 58. Esse sermão que eu estarei pregando hoje é o sermão de número 18, ainda neste capítulo de número 1. E é a parte 1 do sermão. Eu dividi o sermão em 3 partes, este sermão. Porém, eu não vou conseguir pregar as 3 partes. Por isso que eu fiquei só com os versículos 57 e 58. Na verdade, eles iam avançar até um pouquinho mais, até os 66 mais ou menos. Mas
Mas durante os meus estudos para o sermão dessa noite, eu vi que eu não teria condições de prosseguir muito, porque não parece, mas existem verdades aqui muito importantes para aprendermos aqui nessa noite. Eu creio que vamos ser muito edificados com os versículos 57 e 58 deste Evangelho. Bom, para que nós possamos nos ambientar com o que estaremos meditando nesta noite, os versículos anteriores deste capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós somos aqui transportados para o contexto histórico de Israel naquela época, naquele período. Israel estava sob o domínio romano, uma época marcada por uma profunda esperança messiânica. Os judeus estavam esperando o Messias, esperando o libertador, esperando o Salvador. Zacarias e Isabel, que são as personagens do texto em que nós estaremos meditando aqui nesta noite, eles eram um casal de crentes piedosos, da linhagem sacerdotal de Arão, e eles enfrentavam dor e tristeza por causa da esterilidade. Eles já estavam avançados em idade e não tinham filhos, algo que na cultura judaica era visto como um sinal de reprovação divina. Embora piedosos, crentes de verdade, como nós já vimos em ministrações passadas aqui, a esperança de ter um filho parecia muito distante para eles, porque já era um casal idoso. Porém, Deus escolhe este momento de dor, talvez de angústia por não ter filhos, para enviar o anjo Gabriel, que anuncia a Zacarias que a sua oração foi ouvida por Deus, e que Isabel, a sua mulher, daria a luz um filho, e que esse filho se chamaria João Batista, que seria o precursor do Messias, aquele que prepararia o povo de Israel para a vinda do Senhor, para a chegada do Senhor Jesus. Nós vemos isso nos versículos 13 ao versículo 17 desse mesmo capítulo. Esse anúncio foi radicalmente surpreendente, pois além da impossibilidade física daquele casal idoso, avançados em idade, devido a essa idade de Isabel, também quebra a expectativa popular de que Deus geralmente abençoa com filhos pessoas jovens. É o normal. A expectativa dos israelitas também era essa. Ao longo dessa narrativa que nós já vimos em sermões passados, a revelação da misericórdia de Deus, ela é muito clara. Nós percebemos isso nos versículos anteriores, e eu convido vocês para em casa, quando vocês chegarem, relerem esses versículos do capítulo 1 até o versículo 57, relerem eles. Vocês vão perceber que a misericórdia de Deus, ela é clara, e a mulher que antes se sentia envergonhada por não poder gerar filhos, agora seria exaltada como fazendo parte do plano redentor de Deus, pois o seu filho que viria, que nasceria, seria o arauto, o homem que foi escolhido por Deus para anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando finalmente o tempo de Isabel chega e ela dá a luz a João, aí entramos nos versículos que nós acabamos de ler, 57 e 58, descreve como, versículos 57 e 58 descreve como a sua casa se enche de alegria. A casa que estava triste, vazia, sem filhos, agora
é uma casa que tem um choro de bebê. E é muito bom isso. Os irmãos já sabem aqui que quando nós temos crianças novinhas aqui na nossa igreja, está para chegar, nossa filha está para chegar aí em breve, ela vai começar a chorar também aqui nos cultos. E ao invés de ficarmos chateados, bravos, porque o neném está chorando no culto, nós devemos ter o mesmo sentimento de Isabel e Zacarias. Deus trouxe um bebê para alegrar a nossa casa, para alegrar a nossa igreja. Isso é muito bom. Então vocês vão conseguir perceber essa alegria de Zacarias e Isabel quando o pequeno João nasceu. Essa alegria encheu a sua casa e a vizinhança. Os vizinhos e parentes se alegraram com ela, reconhecendo que Deus demonstrou grande misericórdia ao atender as orações de Zacarias e Isabel. Esse contexto histórico que eu estou trazendo aqui é um contexto histórico de fé. Demonstra a fé de um casal idoso, mas que não desistiram, continuaram perseverando em oração, mesmo diante das impossibilidades humanas. É isso que nós aprendemos com esse casal, Zacarias e Isabel. Esse contexto de fé, paciência e intervenção divina destaca não apenas a continuidade do plano de Deus para a salvação, mas também a confiança na sua fidelidade em cumprir as suas promessas aparentemente impossíveis. Porque quando o anjo Gabriel fala para Zacarias, a sua mulher terá um filho, ele duvidou. Como isso pode acontecer? Se eu já sou idoso e a minha mulher também, que é uma mulher idosa. Ao refletirmos sobre o nascimento de João, que é o que nós vamos fazer aqui, nós somos lembrados de que Deus age no seu tempo perfeito, desafiando nossas expectativas e mostrando sua soberania em todas as circunstâncias da nossa vida. É isso que nós vamos meditar aqui nessa noite. Bom, eu dividi aqui esse sermão em 3 partes, como eu falei no início. Eu vou pregar somente o ponto 1 desse sermão, que é, ponto 1, é baseado nos versículos 57 e 58, e nós vamos meditar no seguinte tema: o cumprimento da promessa e a alegria compartilhada. É o que nós vamos meditar aqui nessa noite, versículos 57 e 58. Os versículos 59 e 53 seriam o nosso ponto 2. Eu coloquei a confirmação do nome escolhido por Deus, porque Deus é quem dá o nome do menino, João. E o terceiro ponto seria a resposta de louvor e o impacto da obra de Deus. Quando Zacarias então volta a falar, ele louva a Deus, a primeira coisa que ele faz, nos versículos 64 ao 66. Vamos ficar somente com os versículos 57 e 58 hoje. E o tema geral, para que você possa estar se situando e meditando, é o nascimento de João e o louvor ao Deus soberano. Esse é o tema geral que nós vamos meditar nessa perícope, nessa passagem, do versículo 57 até o 66. Então, é o tema geral que nós vamos estar meditando: o nascimento de João e o louvor ao Deus soberano. Bom, vamos voltar aqui para o nosso ponto 1 e darmos início à nossa ministração desta noite. Bom, ponto 1 é o cumprimento da promessa e a alegria compartilhada. Vamos voltar a ler o versículo 57 e 58. Vamos lá. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes
ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Bom, embora essa criança tenha sido concebida no útero de Isabel, uma mulher que era estéril, como nós já sabemos, foi concebido por um milagre, foi algo sobrenatural que fez com que o útero que não gerava, então de uma hora para outra começou a gerar, começou a ter fruto, a frutificar. É interessante perceber na narrativa do texto que Lucas escreve que ela continuou, essa gestação continuou no útero de acordo com o curso normal da natureza. É isso que o versículo 57 nos demonstra. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E completou-se o tempo. Ou seja, ela teve o tempo de gestação normal, os 9 meses normais do tempo de uma gestação. Mesmo sendo um milagre, Deus deixou que aquela criança crescesse naturalmente no ventre dela. É por isso que Lucas escreve: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Deus, ele frequentemente combina elementos sobrenaturais com o funcionamento natural das suas obras criativas. O nascimento de João Batista é considerado como um cumprimento de uma promessa divina. Mas mesmo esse cumprimento de uma promessa divina teve um seu tempo natural para que o menino viesse. A concepção dele foi extraordinária, foi um milagre. Pois Isabel, sendo idosa e estéril, não podia naturalmente conceber. No entanto, após esse milagre inicial, a sua gestação e nascimento de João seguiram o curso natural da gravidez humana. Esse padrão divino também aparece na encarnação de Jesus Cristo. Quando Jesus encarna no ventre de Maria, ele então começa a crescer naturalmente, de forma natural. Sua concepção, a concepção de Cristo, a de João, a de João foi um milagre, a de Cristo também, mas a concepção milagrosa realizada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nós vemos nos versículos 35, e o restante do processo, o tempo de gestação, o nascimento em Belém, ocorreu de acordo com o curso natural da natureza. Guarde isso, guarde essa informação. Você precisa entender que as misericórdias prometidas por Deus devem ser esperadas quanto ao tempo natural pleno para elas chegarem. Elas não chegam antes. Elas chegam no tempo que Deus determinou. Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo. É isso que esse versículo 57 quer apontar. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Esse filho foi prometido para Zacarias quando ele estava lá no templo. E essa promessa se cumpriu no tempo determinado por Deus, de acordo com o seu plano soberano e perfeito. A ideia de tempo pleno, o tempo perfeito de Deus, é vista, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas vindo
a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa promessa da plenitude dos tempos, do Filho de Deus que viria, é um fio condutor que atravessa toda a Escritura, desde o jardim do Éden até a vida de Cristo. Ela revela progressivamente a identidade, a missão e o propósito de Jesus. E ele é descrito por diversos títulos durante a linha temporal em que as Escrituras são escritas. Ela é uma linha temporal que revela progressivamente essa missão, identidade e o propósito de Cristo. Nós podemos perceber que nas Escrituras que ele é descrito por diversos títulos que destacam aspectos da sua obra redentora. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos que existe um diálogo entre Deus e o homem e a mulher, em que Deus promete então a semente da mulher, e que o descendente da mulher venceria Satanás. Desde o início, o Messias foi anunciado como o Salvador que derrotaria o mal. Em Gênesis 3,15, nós vemos então a promessa de Deus se iniciando. Olha, houve a queda, o homem pecou, houve um distanciamento, um abismo por causa do pecado, mas Deus diz: olha, nascerá do descendente da mulher, a semente da mulher, que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. E quando ele fizer isso, ele vai tirar esse abismo tão distante entre o Deus santo, justo e bom e o homem pecador, miserável, que está agora na condição de inimigo de Deus. Esse descendente da mulher, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, nos religaria novamente a Deus. Então ele é anunciado nas Escrituras, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, como a semente da mulher. A promessa de Deus começa então ali, a promessa de redenção, a promessa de salvação começa aí. Depois nós vemos o descendente de Abraão, em Gênesis 12, 3. Deus prometeu que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Isso aponta para o Messias, que traria salvação ao mundo inteiro. Nós então vemos em Gênesis 49, 10, a profecia de Jacó. E Jacó, antes da sua morte, profetizou que o cetro, símbolo do governo, não se afastaria de Judá até que Shiló viesse, apontando para um rei final e eterno. Nós vemos também Moisés falando de um profeta em Deuteronômio 18, e ele diz que um profeta viria. Moisés anunciou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele mesmo, semelhante a Moisés, e que a quem o povo deveria ouvir. Esse profeta seria o próprio Messias, revelando a vontade de Deus e conduzindo o seu povo. Essas são as promessas acerca do Messias. Promessas que, quando Adão e Eva ouviram, quando Abraão ouviu, e Jacó ouviu essas promessas sobre o Messias que viria, passou-se muito tempo. Esse eu quero que você perceba aqui no início dessa ministração. Passou-se muito tempo para que as promessas de Deus se cumprissem. Mas aquelas pessoas que ouviram as promessas de Deus mantiveram a sua esperança, mantiveram a fé, pois o Deus que prometeu é um Deus verdadeiro, é um Deus que cumpre
as suas promessas, que cumpre aquilo que Ele fala. E nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus, a confiar na palavra de Deus. Ele disse no Antigo Testamento: olha, o Emanuel, ele virá. Isaías profetizando, falando do Messias, o profeta Isaías anuncia que uma virgem daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco, apontando para a encarnação de Cristo. Essas promessas ficaram no coração daquelas pessoas no Antigo Testamento. E aqueles que estavam lá no Antigo Testamento, nós aprendemos isso na escola bíblica dominical hoje, aqueles que estavam lá no Antigo Testamento, a salvação não era pelas obras, a salvação era pela fé nessas promessas. O descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, ele virá. Aqueles que acreditaram nessa promessa foram salvos. A salvação pela fé no descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, no descendente de Abraão, no Shiló, em que Jacó fala, no grande profeta que Moisés falou que viria, no Emanuel que Isaías falou, no renovo de Davi que Isaías fala, no servo sofredor que Isaías fala. Essas promessas eram um combustível para manter a fé daqueles crentes viva. Ungido do Senhor, como disse Daniel, o Filho do Altíssimo, como disse o anjo Gabriel a Maria, quando durante o período em que Gabriel estava fazendo essas lições aqui no capítulo 1, fala com Zacarias, depois ele fala com Maria. E quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela daria à luz o Salvador, ele foi identificado com essa nomenclatura, com esse título: o Filho do Altíssimo. Aquele cujo reino não terá fim. Destaca então o Filho do Altíssimo. Esse título destaca a divindade de Cristo e a sua posição exaltada como Rei eterno. E no nascimento de Cristo, nós vamos ver mais para frente, o Salvador, o Cristo, o Senhor, em Lucas capítulo 2. Quando nós olhamos desde a primeira promessa em Gênesis até o nascimento de Cristo, os títulos atribuídos ao Messias revelam a sua natureza e a sua missão. Cada título aponta para o plano soberano de Deus de trazer redenção ao mundo por meio de Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todos. Essa linha cronológica que eu acabei de fazer, do cumprimento da promessa, nos ensina algo muito valioso, e que nós vemos aqui também no versículo 57, quando completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Ela esperou a promessa de Deus se cumprir. Quando nós olhamos para isso, olhamos também para essa linha cronológica que eu acabei de traçar aqui sobre os títulos do Messias, a promessa do Messias, isso nos ensina paciência. Nós, como crentes, precisamos saber esperar, ter paciência nas promessas de Deus. Nós precisamos ter fé, ter esperança nas promessas de Deus. E precisamos ser submissos à vontade de Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos paciência, fé e submissão. Nós devemos lembrar que Deus, Ele não é apressado, nem tardio, Ele não se atrasa, mas Ele trabalha no tempo exato, no tempo perfeito. Na vida de Isabel e Zacarias, o nascimento de João Batista é um exemplo dessa verdade. Eles esperaram anos
passou, a juventude passou, mas eles continuaram orando, esperando, mesmo vendo a impossibilidade dos seus corpos, a impossibilidade física, eles se mantiveram em oração. É por isso que o anjo Gabriel diz: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida, porque eles continuaram orando, mesmo diante das impossibilidades humanas. Eles esperaram para ter o filho, mas Deus tinha um propósito maior. Todo o sofrimento que eles passaram durante anos esperando o filho tinha um propósito maior. Deus usa o nascimento de João como parte do seu plano redentor. A esperança não foi a espera, melhor dizendo, essa espera que eles tiveram, não foi uma exclusão. Deus não estava punindo eles por não terem filhos, mas uma preparação para algo maior. E eu começo aqui algumas aplicações já para começarmos a aplicar o que nós estamos meditando aqui nas nossas vidas, como nós aplicamos isso, como nós praticamos essas verdades. Bom, a primeira aplicação aqui é: confie que Deus está trabalhando, mesmo quando as situações parecem estagnadas, parece que não tem nada acontecendo. Continue confiando em Deus, confie plenamente. Relembre as promessas de Deus nas Escrituras, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas, assim como Ele cumpriu, enviando a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, enviando Emanuel, assim como Ele fez a promessa a Zacarias que a sua mulher teria um filho, e eles esperaram esse tempo da gestação, para desfrutar da promessa sendo cumprida, o menino nascendo. Nós também devemos relembrar das promessas de Deus nas Escrituras, pois essas promessas são o combustível para a nossa fé. É importante você lembrar aqui, ou se você não sabe, é importante que você tenha essa informação no seu coração, para que você não acredite em promessas vazias. É que nenhum anjo, como o anjo Gabriel que apareceu a Zacarias, vai aparecer para você hoje. Isso ficou no passado. Nenhum anjo vai aparecer para você para falar: olha, Deus mandou te dizer isso. Isso era só nas Escrituras. Nenhum anjo vai aparecer para você. Se aparecer, não é um anjo de Deus. Deus não envia anjos para falar com os homens. Ele enviou o seu Filho Jesus, e as palavras de Jesus estão registradas neste livro, as Sagradas Escrituras, as Sagradas Palavras. Então, não fique imaginando na sua mente que, assim como aconteceu com Zacarias, assim como aconteceu com Maria, com outros profetas do Antigo Testamento, que vai aparecer um anjo trazendo uma boa nova para você. Não vai. Isso ficou no passado. É importante também você entender que novos profetas não aparecerão com profecias para você. Eles não vão fazer isso. Isso ficou no passado. João Batista, o menino que nasceu aqui no versículo 57, segundo Jesus Cristo, foi o último dos profetas. Não existem mais profetas. Então, se alguém falar: eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou ao meu coração para falar uma palavra de Deus para você, Deus mandou dizer isso para você, não ouça, porque não existe mais isso. Acabou. João Batista foi o último profeta. Então, que promessas nós devemos acreditar hoje?
Que promessas nós devemos colocar a nossa esperança? Porque não vai vir um anjo para falar: bendita sois vós entre as mulheres, como falou com Maria, e nem vai ter nenhum profeta que vai dizer: assim diz o Senhor, você vai casar com fulana de tal, assim diz o Senhor, você vai trabalhar em tal empresa. Se não existe mais isso, que esperança nós podemos ter? A esperança dos crentes não é depositada em anjos nem em profetas. A nossa esperança é depositada em Cristo e na sua palavra revelada, registrada e finalizada. Então, nós temos promessas escritas. Essas promessas escritas, que nós chamamos de palavra de Deus, essas são as promessas que nós devemos colocar a nossa esperança, porque essas promessas vão se cumprir. Essas promessas são verdadeiras, porque elas vêm diretamente de Deus. Bom, então, para lembrarmos que promessas então Deus tem para a minha vida, com promessas eu devo acreditar e com promessas então eu devo relembrar. Bom, a primeira promessa que você precisa relembrar e guardar no seu coração é João capítulo 3, versículo 16, a promessa da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa que você precisa acreditar. Essa é uma promessa legítima, é uma promessa verdadeira, que o próprio Cristo falou, pronunciou. Então, quando eu olho para as Escrituras, para João 3,16, eu olho para essa promessa: quem crê nele tem a vida eterna. Essa promessa, essa eu tenho que me agarrar. Essa promessa é uma promessa verdadeira. A salvação é a maior promessa de Deus dada aos homens. Aqueles que crerem é a promessa de Deus. Aqueles que crerem serão salvos. Essa promessa garante que pela fé em Cristo Jesus, somos libertos do pecado e recebemos a vida eterna com Deus. Então essa promessa é uma promessa legítima. Essa promessa é que eu tenho que me agarrar. Uma segunda promessa que eu preciso me relembrar dela, que são promessas que Deus fez na Escritura e que vão acontecer, que se cumprirão. A promessa da presença constante de Deus, a promessa da presença constante de Cristo. Em Mateus 28, 20 nós temos essa promessa. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos desamparados. Essa é a promessa para você se agarrar. Não é a promessa do falso profeta, do falso mestre. Não. Se agarra a promessa do verdadeiro mestre, do verdadeiro mestre Jesus Cristo. Eis que estou convosco. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, até que o mundo acabe. Eu estou com vocês. Eu não vos desamparo. Deus promete estar presente com o seu povo em todas as situações, em todos os momentos de alegria e também nos momentos de aflições. Ele está conosco todo o tempo. Essa promessa nos dá força e consolo, lembrando-nos que nunca estamos sozinhos. Deus está conosco. Essa é a promessa de Deus. E você precisa se agarrar a essa promessa. Você não está sozinho. Sua família pode te abandonar, os amigos, mas Deus não te abandona. Ele está com você. Essas são promessas legítimas, verdadeiras, que você precisa depositar sua confiança, a sua fé, acreditar. Como Isabel e Zacarias acreditaram quando disse o anjo Gabriel
porque eles teriam filho na velhice. Mesmo naquela impossibilidade, eles acreditaram e a promessa se cumpriu. Aqui é o cumprimento da promessa, versículo 57. Ele completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve tão esperado filho. Nós temos a promessa de força em meio às dificuldades. Em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa, ela é para cada um de nós, para aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança unicamente, exclusivamente em Deus. Você crê em Deus, confia em Deus, essa promessa é para você. Deus promete força e ajuda em tempos de fraqueza, em tempos de desânimo. A nossa força, ela vem de Deus. Ele nos sustenta com seu poder e justiça, nos capacitando para enfrentar qualquer adversidade. Então, se você está passando por adversidades, por dias difíceis, como Zacarias e Isabel passaram, não podendo gerar filhos em uma sociedade que isso era visto como talvez o desfavor, podemos utilizar assim essa expressão, o desfavor de Deus, o desprezo de Deus, era visto assim: vocês não têm filhos, então quer dizer que Deus não abençoou vocês, a graça de Deus não nos alcançou. Mesmo assim, eles mantiveram a sua esperança no Deus das promessas, no Deus que revigora as forças para aquele que não tem nenhum vigor. Um outro ponto de aplicação, fazendo algumas aplicações aqui: viva em expectativa. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, então você deve viver em expectativa das esperanças, das promessas de Deus, melhor dizendo, a expectativa que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Mas você deve ter expectativas com paciência, deve saber esperar, deve saber ser longânimo, entendendo que as misericórdias de Deus se manifestam no tempo certo. As misericórdias de Deus não se manifestam na hora que você quer, elas se manifestam no tempo certo estabelecido por Deus. Isabel, que era estéril e avançada em idade, tornou-se mãe, evidenciando o poder de Deus sobre as impossibilidades humanas. Este fato cumpre a palavra do anjo Gabriel, no versículo 37. Nada é impossível para Deus. Gabriel fala isso. A expressão do versículo 58: e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham o Senhor usado para com ela de grande misericórdia. Essa expressão, grande misericórdia, é central no versículo 58. Ela nos lembra que todas as bênçãos especiais, aquelas que desafiam as expectativas, as bênçãos que desafiam as impossibilidades humanas, são uma demonstração da graça divina. Deus, em sua compaixão, olhou para a humilhação de Isabel e transformou sua vergonha em alegria. É isso que Deus fez aqui nos versículos 57 e 58. Deus transformou a humilhação de Isabel, a sua vergonha, em alegria.
cumprindo o que foi prometido por meio da sua palavra fiel. Aquilo que Deus enviou o anjo Gabriel para falar. A alegria compartilhada pelos vizinhos e parentes reflete a comunhão que deve existir entre o povo de Deus. Quando alguém no nosso meio é abençoado por Deus, isso deve gerar em nós alegria. Nós devemos nos alegrar pela bênção que Deus deu ao nosso próximo. Os vizinhos e parentes de Isabel compartilham a alegria do nascimento de João, como os pastores também fizeram mais tarde, quando anunciaram o nascimento de Jesus. Os anjos anunciam os pastores, lá no capítulo 2 de Lucas. E aqueles pastores que ouviram isso se alegraram. Aqui nós temos alguns minutinhos para fazermos alguns paralelos e começarmos a aprender um pouco mais com esse texto. Bom, eu fiz aqui um paralelo dentro do versículo 58. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Nós podemos fazer um paralelo aqui da celebração da comunidade daquela região nos tempos bíblicos versus as atitudes contemporâneas dos nossos dias. Os vizinhos e parentes se alegraram porque consideraram a mão de Deus naquele evento. Foi um milagre notório. Todos sabiam que Isabel era estéril e que ela havia tido um filho. Todos sabiam que aquilo ali vinha da mão de Deus, que era um milagre, que era algo sobrenatural. Em vez de essa atitude desses vizinhos contrasta com a atitude contemporânea. Quando alguém hoje tem alguma vitória, espero que não seja aqui no nosso meio, não tenha isso, mas é muito comum. Quando alguém recebe alguma bênção, quando alguém tem alguma vitória, em vez de celebrar as vitórias que Deus concedeu aos outros, como nós vemos aqui no versículo 58, as pessoas, algumas pessoas, não todas, mas alguns são tomados por inveja. Ao invés de celebrar, se alegrar com você, sentem inveja, sentem tristeza, ou ainda fazem algumas tentativas de desmerecer a obra de Deus na sua vida. Isso acontece muito. Então, nós temos aqui um contraste. Na comunidade dos tempos bíblicos, houve alegria, vizinhos e parentes se alegrando. A percepção levou a compartilhar isso. Eles perceberam, olha, foi a mão de Deus aqui. E evidenciaram então a graça de Deus naquele lugar. Nós percebemos nesse versículo 58 unidade e compaixão. A Bíblia ensina isso, e é muito claro isso nas Escrituras. Nós vemos nas Escrituras que a Bíblia ensina é que devemos compartilhar não apenas as tristezas, mas também a alegria dos outros. Essa unidade é uma marca verdadeira da comunidade cristã. Quando os nossos irmãos estão alegres, nós também nos alegramos. Mas quando alguém se entristece, nós também ficamos tristes. Isso deve permear a nossa comunidade. Isso destaca o princípio da unidade e da solidariedade cristã. Ser solidário com aqueles que estão sofrendo. Eu não posso ficar aquém daqueles que estão sofrendo ao meu lado. Eu preciso me solidarizar. Obrigado. Por aqueles que estão ao meu redor.
ter solidariedade, onde as vitórias concedidas por Deus a um membro da comunidade da fé deve ser um motivo de celebração para todos. Agora, dentro de fazendo um paralelo com os dias de hoje, a celebração da comunidade dos tempos bíblicos versus as atitudes contemporâneas dos nossos dias, há aí um pecado muito sutil. Infelizmente, a inveja frequentemente substitui a alegria. E isso não pode acontecer no nosso meio. Esse pecado se manifesta quando nós questionamos a Deus porque abençoou os outros e não os abençoou. Eu preciso perceber isso. Preciso perceber isso em mim mesmo. Quando esse sentimento de inveja começar a brotar no meu coração e eu ver alguém sendo abençoado por Deus, na igreja, na família, na sociedade, com os vizinhos, eu não posso pensar dessa forma. Deus abençoou ele, não me abençoou. Eu não posso pensar assim. Tenhamos isso em mente. Nós tentamos, quando temos esse sentimento de inveja, desmerecer as conquistas ou vitórias alheias. Permitimos que, quando fazemos isso, o sentimento de inveja brota no nosso coração. Permitimos que a amargura ou o orgulho sufoque a nossa capacidade de celebrar a graça de Deus na vida dos outros. Essa atitude é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela revela uma desconfiança em Deus. Eu começo a desconfiar. Um coração invejoso é um coração que desconfia que Deus está abençoando mais os outros do que ele. Isso não. Quando isso brota no seu coração, você precisa abafar esse pecado. Eu já contei aqui uma vez, isso já aconteceu comigo. Estava na igreja, fazia parte da sonoplastia da igreja, já pregava, e um jovem foi chamado para ser um dos líderes da mocidade. E a inveja bateu no meu coração. A inveja bateu no meu coração da seguinte forma: não, ele não merece falar. Ele chegou agora na igreja. Eu estou aqui há anos, sou pregador, conheço a palavra, conheço essas palavras que vieram no meu coração. Mas de repente eu percebi, peraí, não, isso está errado. Esse sentimento está errado. Esse sentimento não glorifica a Deus. Eu abafei então esse sentimento de inveja no meu coração. Aqui não. E na mesma hora, aquele sentimento passou. E adivinha, nunca mais, pelo menos comigo, nunca mais eu nunca mais senti inveja porque alguém foi abençoado, porque alguém foi colocado num trabalho para fazer. Nunca mais eu senti inveja de mim porque comprou carro, porque comprou uma casa, porque fez uma faculdade e porque eu não tive nada disso. Você precisa aprender isso. Quando os sentimentos ruins vierem ao seu coração, você precisa dominá-los. Você não pode deixar esses sentimentos dominarem você. Quando o pecado bater na sua porta, eu estou dando um exemplo aqui da inveja, mas pode ser um outro pecado. Você precisa identificá-lo e você precisa colocar ele no lugar dele, distante do seu coração. Você precisa dizer: não, aqui não. Meu coração não é um coração para inveja. O meu coração não é um coração para pensamentos viciosos. O meu coração não é um coração para estar cheio de maldades, de pensamentos tenebrosos.
coração está cheio. Então, para que você possa vencer como eu venci a inveja, é porque eu li as Escrituras e consegui identificar esse sentimento, não agrada a Deus. Eu só consegui fazer isso porque eu estava municiado, eu estava preparado com as Escrituras e eu sabia que esse sentimento desagrada a Deus. E aí eu faço aquela pergunta que eu sempre faço durante as ministrações: você tem deixado os sentimentos dominarem você? Ou você tem dominado os sentimentos que foram corrompidos pelo pecado no seu coração? Você tem deixado o seu coração aberto, portas abertas, para que os seus sentimentos pecaminosos e a influência do mal ao seu redor te dominem? Quem está dominando a situação? É você que está dominando a situação? Ou você está sendo dominado pelo mal, pelo seu próprio pecado? Como isso tem acontecido? Você precisa fazer essa avaliação. E se o pecado está te dominando, você deve fazer como eu fiz lá no passado. Você deve dizer não. Esse pecado não vai. Eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Está entronizado no meu coração. É Ele quem traça os meus passos. É Ele quem domina a minha vida. Porque eu agora sou servo. Eu tenho um dom. Eu fui comprado por um alto preço, preço de sangue. Então, por isso, eu preciso ter domínio sobre essas influências externas e internas. Externas, o pecado dos outros me atinge, e do meu próprio pecado, que também me atinge. Eu preciso então dominar isso. Porque naquele período em que Isabel estava estéril, e houve então esse milagre, e ela gerou esse menino, João Batista, outras mulheres também, naquele período em Israel, também eram estéreis. Com certeza, havia outras mulheres que também não tinham filho, e que ao verem Isabel tendo seu filho, nessa cidade, pelo relato bíblico no versículo 58, ao invés de sentir inveja, ao invés de falar, não vou nem visitar, eu não quero nem ver, porque eu sou estéril, eu não quero ver a bênção dos outros, eu não quero nem ver esse menino. Não, nós vemos aqui no versículo 58 que os familiares se alegraram e toda aquela cidade se alegrou. Isso quer dizer que aquela cidade era uma cidade bem doutrinada com a palavra de Deus, porque eles não sentiram inveja, pelo contrário, eles tiveram a atitude correta que todo crente deve ter. Quando Deus abençoar alguém no nosso meio, na nossa família, não devemos sentir inveja. Devemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor ter abençoado o meu irmão, ter abençoado o meu tio, ter abençoado o meu pai. O Senhor abençoou o meu amigo na faculdade. Fazendo isso, você vai estar protegendo o seu coração do mal, de te dominar, e você vai estar glorificando o nome de Deus. O nome de Deus será glorificado, porque você vai reconhecer que Ele abençoou aquela pessoa. A mão de Deus se estendeu, a graça de Deus alcançou aquela pessoa. E é isso que nós vemos aqui no versículo 58. Nós não vemos aqui uma comunidade invejosa, uma comunidade de bodes, uma comunidade de pessoas amargas, não. O versículo 58 revela uma comunidade de santos, uma comunidade de pessoas piedosas que se alegraram com a bênção que chegou na casa de Zacarias e Isabel. Isso é muito bom, isso é Deus. Que a nossa comunidade, a nossa igreja, seja assim. Seja uma comunidade que apoia uns aos outros, que se alegra com a vitória uns dos outros. Isso é muito bom. Por que é bom? Porque tira aquele peso do pecado das nossas costas, da inveja, da amargura. Tira isso do nosso meio e faz com que vivamos então as bênçãos de Deus de forma plena,
agradável e alegre. É isso que o versículo 58 está dizendo. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado com ela de grande misericórdia e se alegraram. Você tem se alegrado com as vitórias das pessoas ao seu redor? Ou você tem se entristecido? O sermão é para isso, para você meditar, para você fazer uma autoavaliação, para ver se você está de acordo com a doutrina bíblica ou não. Se não está de acordo com a doutrina bíblica, então através desse sermão comece a se ajustar, comece a ser moldado pelo caráter de Cristo, pelo caráter piedoso, pelo caráter santo. É isso que é esperado de nós, termos essa atitude. E aí, nós vamos, nosso tempo já foi, nós vamos então para a nossa conclusão e a gente encerra. Nos versículos 57 e 58, nós vemos a promessa de Deus a Zacarias e Isabel sendo cumprida com o nascimento de João Batista. A Escritura revela o prazer de Deus em abençoar e agir de acordo com o seu tempo e vontade. A alegria de Isabel e sua reverência ao Senhor são uma expressão clara de reconhecimento de que Deus é fiel às suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Essa passagem nos ensina a confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle ou impossíveis de acontecer. Como cristãos, somos chamados a esperar com paciência e fé, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas no tempo perfeito dele. Assim como os vizinhos de Isabel celebraram a misericórdia de Deus na vida de Isabel e Zacarias, também somos convidados a alegrar-nos com a vitória que Ele concede aos outros. A inveja nos rouba a alegria e nos afasta do caráter de Cristo. Que sejamos um povo que exalta a Deus em todas as situações, especialmente ao testemunharmos sua maravilhosa obra na vida dos nossos irmãos. Ao refletirmos sobre este momento de alegria, que sejamos inspirados a viver com gratidão, a vivermos com alegria, reconhecendo as vitórias que Deus tem derramado em nossas vidas e confiando que Ele continua a ser fiel hoje e sempre. Ele é fiel. Confiemos. As promessas dele não falham nunca. Elas vão acontecer no tempo que Ele tem. Então, espere, confiando e acreditando que Deus está com você, te fortalecendo e te dando a oportunidade de aproveitar os ensinos que as adversidades trazem. Porque as adversidades, você já sabe, como o apóstolo Paulo falou, que nós não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, nas aflições, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos cuida. Isso quer dizer que as aflições, elas são enviadas por Deus para nos amadurecer. Você tem amadurecido com as aflições que Deus tem
trazido à sua vida? Ou você tem simplesmente reclamado e não tem percebido que essas aflições são oportunidades que Deus tem dado a você para você crescer na graça, no conhecimento e na comunhão com Deus, aprendendo a depender mais de Deus? São essas as lições que as aflições nos ensinam. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que aprendemos nessa noite. Pai bendito, te damos graça pelo privilégio de meditar nesses 2 versículos, onde aprendemos verdades profundas sobre o seu caráter, que o Senhor trabalha no seu tempo perfeito, que as suas promessas não falham, e que tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, que foi registrado na Sagrada Escritura, se cumprirá segundo a sua vontade, no seu tempo, no tempo em que o Senhor determinou para que elas aconteçam. Por isso, essas promessas são combustível para a nossa fé. Elas alimentam a nossa fé, a nossa esperança, pois sabemos que as suas promessas não falham. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a vivermos de forma agradável ao Senhor, e que o Senhor está conosco todos os dias, na alegria e nas aflições, e que quando nós estamos diante das bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, e que porventura essas bênçãos não nos alcançam, que nós não devemos ter inveja daqueles que o Senhor abençoou, mas devemos ter maturidade e saber que o Senhor sabe o que faz, e que se o Senhor abençoou o meu próximo, eu devo me alegrar, me regozijar, pois o Senhor abençoou e derramou a sua graça ao meu próximo, e que o Senhor me deu também a possibilidade de perceber isso, de perceber a sua graça sendo manifesta ao meu redor. Obrigado, Senhor, por nos fazer perceber essas bênçãos que o Senhor traz, e que o Senhor também continua nos abençoando, nos guardando e nos dando maturidade para entender todas essas coisas. Obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos por essas verdades que aprendemos nessa noite. Que nós possamos nos regozijar nas promessas que o Senhor deixou registrar, e na promessa maior, na promessa da salvação, pois nós estávamos perdidos, nós estávamos num caminho de horror, nós estávamos num caminho de perdição, e as tuas promessas, as promessas de vida eterna, chegaram até nós, e nós pudemos então nos arrepender do nosso pecado e desfrutar da vida eterna que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos por essas bênçãos e por essas verdades que aprendemos nessa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós te louvamos.